Doc.com. Você bem informado. Olá, muito boa noite. Está no ar o programa Doc.com, jornalismo com responsabilidade. Ponta Grossa pode ter a doação de uma área pertencente ao governo federal de 280 mil metros quadrados na região do bairro de Oficinas. Para falar sobre esse assunto, vamos receber aqui no programa Doc.com o secretário municipal de governo, João Barbiero, que está acompanhando esse trâmite junto à ALL e ao governo federal. Também vamos ter aqui uma conversa com a professora Ana Maria, vereadora que está à frente da comissão formada na Câmara Municipal, que está avaliando as leis que estão sendo descumpridas aqui em nossa cidade. Tudo isso em 2 minutos, não saia daí. Doc.com, você bem informado. Estamos apresentando Doc.com. Voltamos a apresentar Doc.com. Voltamos com o programa Doc.com e os destaques dessa semana. Destacamos essa semana a movimentação política aí com vistas às eleições municipais. Estamos aí praticamente um mês do início do período das convenções municipais e as articulações estão acontecendo. Na edição de quinta-feira, na edição de sexta-feira do Jornal da Manhã, trazemos uma declaração do presidente estadual do PSDB, partido do governador Beto Richa, presidente estadual, o presidente da Assembleia Legislativa, Waldir Rossoni, deputado Waldir Rossoni, dizendo que o governo vai trabalhar e não aceita ter 2 palanques eleitorais aqui em Ponta Grossa para estas eleições. Ou seja, ou o governador e o PSDB vai apoiar o deputado Plauto Miró Guimarães ou o deputado Marcelo Rangel. Ficou clara aí essa declaração de que eles vão tentar esse consenso, vão trabalhar em torno disso, mas já é um recado aí para que não vai poder pisar, o governador não vai pisar em 2 canoas aqui em nossa cidade, como não poderia ser diferente. O governador em Ponta Grossa, fez uma das maiores votações em termos de proporção na eleição de 2010 e agora pretende trabalhar um candidato único dos partidos de situação aqui na cidade. Os 2 pré-candidatos fortes dessa base são os deputados Plauto e Rangel, e um dos 2 apenas vai ter o apoio do governador. Caso contrário, se um deles tentar sair dessa mesma forma, já essa declaração do deputado Rossoni deixa claro que não vai ter o apoio, somente um deles. Ou seja, Ismael, primeiramente, boa noite. Já um recado aí para que ou se articula e faz um consenso, ou um dos 2 vai ficar sem o apoio do governador. Esse dilema, Eduardo, que envolve Ponta Grossa, quem sabe seja no Paraná, pelo menos nas cidades médias, né, nas cidades em torno de do patamar de Ponta Grossa, mais de 300 mil habitantes, mais de 200 mil eleitores, quem sabe seja o dilema mais problemático para o governador Beto Richa. Porque, do ponto de vista macro, vamos dizer assim, de política estadual, PPS e PSDB e DEM poderiam naturalmente fazer uma aliança, porque nenhum desses partidos, por exemplo, faz parte da base aliada do governo federal, né? E todos esses partidos são de base de apoio do governador Beto Richa. Mas há um problema sério aqui, por conta, a gente já comentou em outros programas, né, Eduardo? Por conta da última eleição a prefeito. Criou-se uma celeuma, criou-se um antagonismo muito forte entre o PSDB, do prefeito Pedro Vosgrau Filho, e o PPS, dos irmãos Oliveira, né, que ia ser o Sandro Alex e o Marcelo Rangel. Então, por conta disso, é muito difícil que aconteça uma coalizão entre essas forças políticas, porque antagônicas e com muitas chances de vir a ser, desses partidos vir a ser os novos mandatários de Ponta Grossa. É uma equação difícil de ser Ou seja, um desafio aí grande para o PSDB estadual e para o governador Beto Richa, né? Tentar conciliar esses 2 grupos, como você bem frisou, divergência aqui na nossa cidade. Em nível estadual, o Plauto e o Marcelo pertencem à base do governo na Assembleia Legislativa, estão fazendo seu trabalho de base, mas aqui em Ponta Grossa, realmente eles pertencem a grupos divergentes que estiveram em lados opostos na última eleição municipal,
como você bem falou, com o prefeito Vosgrau e o deputado, hoje deputado Sandro Alex. Uma equação aí realmente difícil, mas que o governador vai tentar resolver. Caso contrário, um deles, se os dois quiserem sair, um deles vai ter que sair sozinho, digamos assim, sem o respaldo do governador. Outra coisa, Mael, a gente também ouviu no Jornal da Manhã o prefeito Pedro Vosgrau Filho. Ele está adotando ainda a postura de não comentar questões relacionadas à sucessão municipal na prefeitura. Mas o que a gente percebe é que realmente o prefeito não vê com bons olhos estar no mesmo palanque, de repente, de uma candidatura do deputado Marcelo Rangel. Né? Por outro lado, como a gente já frisou no Jornal da Manhã e aqui no programa Doc.com, uma ala do PSDB municipal, aí que tem à frente o vereador Alessandro Lázaro de Moraes, é a favor de coligar e de apoiar de repente vir apoiar o deputado Marcelo Rangel. Ou seja, as conversas estão acontecendo, o recado do governador já foi dado, né, porque a gente tem que entender essa posição dele como um recado, ou seja, ou vocês se entendem ou a gente vai optar por um dos dois. Né? Aí, será que vai falar mais alto a relação aí de longa data que o governador tem com o deputado Plauto, que já vem aí desde a primeira participação do governador em eleições ao governo do estado lá em 2002? Ou será que vai prevalecer aí a questão de um apoio recente do PPS e uma boa ligação que tem o PPS com o governo estadual? Aí só o tempo dirá e é em breve, porque no próximo dia 10 já começam as convenções que vão até o dia 30 de junho. E mais difícil ainda, Eduardo, porque você mesmo publicou matéria recentemente no Jornal da Manhã falando sobre as intenções do PPS no estado. Né? De ter, se não me engano, você escreveu alguma coisa entre 11 prefeitos, ou alguma coisa assim. Na região. Na região. Somente na região dos Campos Gerais, região, eles querem ter 11 candidaturas próprias do BPS. E tanto que foi nessa entrevista com o presidente estadual, o deputado federal Rubens Bueno, ele falando que, inclusive, em Curitiba, onde existe uma pressão para que o PPS apoie o candidato, o hoje prefeito, que vai ser o candidato do governo, Luciano Dutti, aí existe uma pressão para que o PPS apoie, mas ele falou que a filha dele, a vereadora em Curitiba, Renata Bueno, vai ser candidata, é pré-candidata e vai ser candidata, e eles não abrem mão disso. Ou seja, será que vai abrir mão aqui em Ponta Grossa? E o detalhe, Eduardo, que deixa a coisa um pouco mais ainda complicada do que já é que tanto o Plauto quanto o Marcelo Rangel têm verdadeiras chances de se... Parecem em primeiro lugar nas pesquisas. Todas as últimas pesquisas que foram publicadas, né, inclusive várias pesquisas publicadas pelo Jornal da Manhã, apontam que os dois estão à frente. Estão à frente, Marcelo sempre ali na dianteira, mas o Plauto logo atrás. Outra coisa também, você frisou tecnicamente empatados, né? Algumas sim, tecnicamente empatados. Você falou em questão de pesquisas, as pesquisas que a gente comenta são do ano passado, porque nesse ano ainda não foi divulgada. A gente sabe que existem pesquisas para o dito consumo interno. São os partidos que contratam institutos para saber como está o cenário, mas não é divulgado por quê? Porque existe agora a lei determina que seja registrada essa pesquisa no TRE. E coisa que também não custa, não é tão barato assim. Então, por isso que ainda não tem. Mas era necessário nesse momento, aí, de repente, fazer quem tem esse poder aquisitivo aí para contratar o instituto e também pagar a taxa no TRE, fazer essa questão para a população mesmo saber como que está esse cenário aqui em Ponta Grossa. Outra questão... Ismael, a gente conversou com o deputado Joselito Canto, ex-deputado Joselito Canto, ex-prefeito, que tem um convite do PRTB estadual para assumir o partido aqui nos Campos Gerais. O Joselito está hoje no PMDB, veio para o partido para tentar ser candidato. Como está inelegível, existe esse convite do PRTB. Há um comentário aí na cidade de que o Joselito, estando no PMDB, existe um interesse ali, porque ele estaria trabalhando o nome da filha dele, da Mabel Canto, para ser vice numa possível chapa aí de repente com o Márcio Paulic ou mesmo com o João Barbiero, do PR. De repente é uma possibilidade que vem a acontecer, é um fato novo que se vier a ocorrer e é um jeito de deixar o Joselito ligado diretamente na campanha, porque se tiver a filha dele como vice, ele vai para os bairros e certamente vai fazer aí com que essa campanha tenha a participação dele.
que, querendo ou não, o Joselito é aquela coisa, né, Ismael? Uns amam, os outros odeiam, mas quem ama, ama de verdade. Pelo que a gente tem visto nas eleições. Aí, no mínimo, aí, os 30 mil votos ele sempre teve em eleições aqui em Ponta Grossa. Então, é um apoio que se deve respeitar, Ismael. Sem dúvida. Juscelino Kubitschek tem uma força política em Ponta Grossa de extrema relevância. Não só pela popularidade que ele conseguiu durante todos esses anos, como radialista, como comunicador, mas através do trabalho mesmo à frente da Prefeitura de Ponta Grossa e anos, pelo menos, se não me engano, 2 ou 3 mandatos na Assembleia Legislativa. Além do trabalho comunicacional que ele faz, usa trabalho na rádio, e o que dá uma popularidade. Impossível alguém desconsiderar um apoio como o do Joselito, né? Principalmente num cenário que se aponta, né? A gente nunca sabe o que vai acontecer, como você sempre fala, em política até cavalo voa, né? Mas a gente não sabe o que vai acontecer no final. Mas numa eleição em que as pesquisas mostram, como você disse, uma relação de forças muito equiparadas, com diferença de 2%, 3% dos 3 primeiros candidatos de um para outro, um apoio do Joselito viria muito a calhar para qualquer um dos candidatos que estão, vamos dizer assim, no topo das pesquisas. E o interessante é dizer o seguinte, que tanto ele poderia apoiar, não teria problema em apoiar o Péricles, por exemplo, não teria nenhum problema em apoiar o Marcelo Rangel e não teria nenhum problema em apoiar o Plauto. Eu já discordo de vocês, mano. Discordo por quê? Porque quem acompanha o Jornal da Manhã, quem acompanha o cenário político aqui de Ponta Grossa sabe da divergência entre Joselito e Marcelo Rangel na Assembleia Legislativa. Não foram nenhum, nem 2, nem 3 casos. Pode ser que, como você falou, tudo pode acontecer em política. Pode ser que eles venham a ter firmado aí um caminho sólido entre os dois, mas eu creio que não foi isso que aconteceu. Até por recentes declarações do Joselito, falando que o preferia aí o Plauto ou o próprio Márcio Paulic, também do PDT, aí numa configuração mais nesse sentido. Aí eu acredito, mas logicamente, se vier a acontecer também não vai ser tanto susto assim. Outra questão, Ismael, que envolve o cenário eleitoral é o dilema aí do deputado Péricles, porque ele está com as contas de 2001 e 2002 desaprovadas na Câmara Municipal e, com parecer contrário ao Tribunal de Contas, tenta reverter no Tribunal de Contas para então poder ser candidato, fazer aí uma coligação, tendo ele apoiado pelo governo federal. Porém, caso ele não saia, Ismael, existem outras possibilidades. Existe o Márcio Paulic, do PDT, existe o João Barbiero, com quem a gente vai conversar hoje no programa também, aí pré-candidato do PR. Ou seja, essa questão que envolve o Péricles também está travando, digamos assim, a ala ligada ao governo federal aqui em Ponta Grossa. Segundo ele, ainda nesse mês vai ter uma definição no Tribunal de Contas do recurso que ele ingressou para tentar reverter, aí fazer com que as contas passem a ser aprovadas pelo tribunal. Vamos esperar, mas só que também no meio eleitoral não dá para esperar muito, porque as conversas estão acontecendo e os partidos que podem dar sustentação a uma candidatura do deputado Péricles tem que ter uma base sólida, falar, não, vai ser candidato. Não dá para ficar nessa dúvida até aí as convenções. Bom, mas esses foram os destaques desse bloco. No próximo bloco, voltamos com uma entrevista com a vereadora Ana Maria. Vai falar com a gente a respeito de uma comissão que trabalha na Câmara Municipal para fazer um levantamento das leis descumpridas aqui em nossa cidade, para fazer também a cobrança para que essas leis passem a ser aplicadas na prática. Em um instante só, não saia daí. Doc.com, você bem informado. Estamos apresentando Doc.com. Voltamos a apresentar Doc.com. Voltamos com o programa Doc.com, agora com uma conversa com a vereadora Ana Maria, que vai falar com a gente sobre esse trabalho na Câmara Municipal para desengavetar as leis descumpridas aqui em nossa cidade. Boa noite, Ana. Boa noite, Eduardo. Bom, esse trabalho feito na Câmara Municipal por você, mais 3 vereadores,
o Edilson Fogaça, o Alessandro e o Shirlo, Isso. visa aí identificar primeiro essas leis que foram aprovadas, sancionadas ou algumas vetadas, mas o veto derrubado na Câmara Municipal, promulgadas, e na hora de aplicar essas leis não está acontecendo. Por que não acontece esse tipo de aplicação das leis, Ana? Bom, Eduardo, esse nosso trabalho é justamente para descobrir o porquê. O porquê que a lei está sendo cumprida parcialmente ou, em alguns casos, na sua totalidade, ela é esquecida. Porque nós temos aquilo que nós comentamos, um trabalho enorme, pesquisa, a lei passa por várias comissões, no mínimo por 3 comissões, depois ela vai a plenário, 2 sessões, é aprovada, o prefeito sanciona, publica no Diário Oficial. Muitas pessoas pensam, agora eu tenho esse direito assegurado. E passa o tempo e nada acontece. Então nós temos que descobrir quais são as razões disso. Tem algumas leis que eu acredito que não estejam ainda regulamentadas pela assessoria legislativa da prefeitura. Aí não tem como mesmo você colocar em prática. Porque tem leis que vão demandar multa e se a assessoria legislativa não fizer essa adequação, não fizer essa regulamentação, não pode ser cumprida mesmo. Então, eu acho que esse é um trabalho grande que nós vamos ter e que a assessoria também vai ter, porque nós vamos ter que, de uma forma ou de outra, regulamentar o que não está pronto ainda. Em outros casos, nós vamos conversar com os secretários das pastas, com o prefeito municipal, se for necessário, para que nós saibamos qual a razão, qual é o empecilho, onde é que está o gargalo que não se consegue fiscalizar, que não se consegue multar, que não consegue divulgar para a população essa obrigação que nós temos. Vou dar um exemplo. Temos uma lei que proíbe venda de armas de brinquedo. Você chega em qualquer loja em Ponta Grossa hoje que venda brinquedo, você vai encontrar armas, de revólveres a metralhadoras infantis. E é uma lei que eu acredito que vem para beneficiar o futuro, que nós não podemos estar estimulando a violência. Muitos assaltos, inclusive, acontecem com armas de brinquedo. Com assalto com arma de brinquedo, exatamente. Então, por que não está acontecendo? Numa das lojas que eu perguntei, eu fui informada que eles não tinham conhecimento. Então, se não tem conhecimento, nós vamos procurar a prefeitura, nós vamos procurar o PROCON, vamos fazer com que, através da Câmara ou através da própria prefeitura, chegue a essas empresas e a outras também com outras questões, a cópia da lei e quais as penalidades caso não seja cumprido. Sim. Certo? Porque eu acredito que chega de brincar de fazer lei. Nós não podemos, não é brincadeira. E nós estamos, Eduardo, trabalhando apenas com aquelas leis que interferem de uma forma ou de outra no nosso cotidiano. Nós não pegamos leis que estipula a semana disso ou dia daquele outro, não. Título de cidadão que não foi entregue, de forma alguma. Nós estamos trabalhando com leis que vão beneficiar diretamente a nossa vida. E esse levantamento prévio que foi anunciado nessa semana, um número expressivo de leis. 52. 52 leis, e isso que não se totalizou ainda, né? Alguns gabinetes ainda ficaram de enviar até semana que vem essa terça-feira. Até terça-feira nós vamos receber. Então, eu imaginava que era esse o número mesmo, sabe, Eduardo? Porque até a gente sai na rua, você frequenta alguns locais e você vê que não há o cumprimento, não existem. E muitas vezes nos chega, assim, quando eu questiono, que não sabiam. Se não sabe, não pode cumprir mesmo. Então, eu acredito assim, que o que nós temos que fazer também é uma lei na Câmara exigindo que o poder público, quando a lei sancionada e publicada, que essas pessoas sejam avisadas. Se forem empresas, que a prefeitura se encarregue de enviar a cópia da lei e um informativo. Orientando, né? Orientando o comportamento dessas pessoas. Em alguns locais, tem leis que obrigam painéis com informações, por exemplo, nos postos de saúde. Isso é da própria prefeitura. Nós temos 2 leis nesse sentido, que nos postos de saúde tenha painéis com a relação dos remédios de uso contínuo que se encontram naquela localidade e se não tem ali, onde encontrar. O cidadão vai procurar. Para quê? Porque a pessoa chega
olha o painel e já sabe que o remédio dela não tem ali. Mas tem na farmácia central, tem em outra unidade básica. Às vezes eles ficam 1 hora e meia na fila para esperar chegar o seu atendimento, chega e não tem. E onde que eu posso encontrar? Não sabemos. Então, isso aí teve um problema assim que eu tive muita reclamação por conta disso que nós fizemos a lei. Mas não adianta nada a lei existir e as pessoas continuarem nas filas, continuarem tomando sol, chuva, frio, calor e a lei não ser cumprida. É uma lei que beneficia a pessoa. Chega ali, está ali o remédio, então eu vou aguardar a minha vez. Agora, se não tem, eu já vou procurar onde tem. Então, leis assim dessa... E o que chama atenção também, vereadora, os anos em que foram aprovadas, né? Umas de 2006, 2005. Tem uma lei do vereador Alessandro, lá de 2001, se eu não me engano, 2002, das receitas médicas tendo que ser digitadas ou datilografadas pelos médicos. E já passaram 10 anos e não se cumpre, né? Então nós temos que saber, vamos conversar com o secretário de saúde. Embora ele tenha assumido há pouco tempo, mas ele deve ter uma resposta para nos dar. Por que é que continua a receita manuscrita? Essa questão também gostaria de abordar, Ana. Qual vai ser o procedimento a partir de agora, né? Feito esse levantamento de quantas leis, quais são, como proceder a partir de então? Nós vamos conversar com cada responsável pela pasta. Cada responsável. Nós 4 lá, vamos conversar. Já temos todas elencadas, vamos conversar com o dirigente uma a uma das leis, fazer um questionamento, porque algumas, se necessário for, temos que pedir a revogação. Porque quando você entra no site buscando uma lei, jorra, sai lei por todos os cantos. Mas nós temos que fazer uma triagem, fazer uma limpeza, digamos assim, das que são executáveis e que façam bem à população. Então, isso nós vamos fazer. Algumas, assim, que a gente saiba através do secretário da pasta. É impossível o cumprimento por isso e isso, então nós vamos tomar outra posição. De repente, uma emenda, alguma modificação? Alguma coisa nós vamos ter que fazer, Eduardo. O que nós não podemos mais algumas pessoas saberem. E a gente sabendo que tem a lei que possibilita o pontagrossense viver melhor, ter mais garantia, ter mais segurança, e sabendo que isso não acontece. Do meio ambiente, quantas questões nós temos do meio ambiente com leis que estão paradas, que nunca foram, por exemplo... Tem uma lei sua também, tem né? Uma lei, tem várias na situação do meio ambiente que estão... A do lixo do metal pesado, que eu estou insistindo desde 2005, que todas as empresas que vendam esse material, que tenha um recipiente para que quando nós formos comprar alguma peça, uma bateria, uma pilha, um toner, qualquer coisa que seja, que nós tenhamos onde depositar para que o proprietário da empresa destine a quem produz, para que dê a destinação final correta desse produto. Que nós estamos assim, eu acredito que esse lixo esteja indo para o aterro, que coloca, ou seja, no lixo orgânico, que lá ele não separa, vai pro aterro. Quanta contaminação nós temos? Imagine, Ponta Grossa é uma cidade muito grande. Então, essa lei, temos também uma lei que quem estiver reformando ou construindo casa, que o passeio tenha 20% de espaço para permeabilidade do solo. Com grama, com terra, plantação de flor, qualquer coisa que seja. Porque também é outro detalhe que nós não estamos muito preocupados. A água, ela tem que, em algum lugar, ela tem que ser absorvida. Tem que dar vazão, né? Tem que ser absorvida em algum lugar. Senão ela vai para onde? Ela vai para os arroios que sobem, que invadem as casas. Isso tudo eu acho que é uma questão assim de agora nós conversarmos e ver por quê. Então, chega um alvará solicitando a construção ou a reforma. Já teria que ter essa lei de conhecimento do setor de urbanismo, que só assinasse o alvará quando tivesse a responsabilidade de o 20% para a permeabilidade do solo. Que eu acho que é
Emergencial isso, E Eduardo. Ana, não sei se você tem esse entendimento também, mas parece que algumas leis elas pegam e outras leis elas dificultam um pouco, até mesmo aí por todos esses motivos que vocês vão identificar na comissão, por falta de fiscalização, por falta de regulamentação. Um exemplo é a lei antifumo. Essa foi uma lei que hoje em dia você não admite mais a ideia de alguém tá Pega, sabe fumando por quê, num Eduardo? restaurante ou numa casa noturna, né? Coisa que até pouco tempo atrás era totalmente comum. Sabe por que que pega? Porque todas as pessoas viraram fiscais. Então, tem gente que odeia cheiro de cigarro, odeia fumaça, não é obrigada a ficar respirando aquele ar poluído. E os fumantes fumavam porque era permitido, então era aquela convivência. Agora, qualquer um não fumante não admite que se acenda um cigarro dentro do espaço. Sim. Então, por isso que eu digo, não é só os vereadores que têm a obrigação de fiscalizar. A lei antifumo pegou porque todos viraram fiscais. Quem não fuma, e mesmo quem fuma, está se policiando e ajudando no cumprimento. Agora, outras leis que não atingem diretamente, que eles pensam, o cidadão pensa que não atinge diretamente sua vida, mas que acaba atingindo, E até, não é também, cumprido. às vezes, por falta realmente de conhecimento. Falta de né? conhecimento, falta de E conhecimento. aí é simples, porque basta o executivo fazer uma campanha de mídia, alguma coisa nesse sentido. Por exemplo, as leis... Tem professor, Eduardo, desculpa te interromper, que não sabe ainda que tem direito à meia entrada. Questão da meia entrada, né? Paga inteira porque não sabe. Então, o que temos que fazer? Mandar informativa para as escolas, mandar a cópia da lei para as escolas todas, sabe? Avisar o sindicato, para que seja divulgado isso. Outro detalhe, acompanhante de deficiente também tem direito a meio ingresso, porque algumas pessoas precisam do acompanhante. Como que um cadeirante vai sozinho ao centro de eventos, na Minche, vamos supor? Ele tem o direito ao meio ingresso, mas quem está acompanhando ele também tem direito, mas não sabem. Então, essa é uma lei que pega, que as pessoas vão começar vão dar trabalho para o PROCON, mas elas têm que saber que tem esse direito. Ou seja, só na nossa conversa aqui, alguns exemplos de leis descumpridas, e existem várias outras, ainda vai chegar mais dados aí, e no decorrer aí desse trabalho, tentar fazer com que essas leis sejam aplicadas. Com certeza, esse é o nosso objetivo, Eduardo. As que nós descobrirmos, assim, depois de muito estudo com os departamentos responsáveis, que é completamente inviável, aí nós vamos tomar uma providência, uma revogação, uma emenda, como você falou. Alguma coisa tem que ser feita. O que não pode mais é a gente ficar com esse trabalho, esse desgaste todo e acaba que não existe. Tá certo, então gostaria de agradecer a sua presença aqui no nosso programa para falar a respeito desse trabalho feito pela comissão na Câmara Municipal. Obrigada, Eduardo. Essa foi a vereadora Ana Maria. No próximo bloco, você vai conferir uma entrevista com o secretário municipal de governo, João Barbiero. Vai falar com a gente a respeito do trâmite para Ponta Grossa passar a ter uma área de 280 mil metros quadrados ali no bairro de Oficinas, pertencente hoje à ALL. É um instante só, não saia daí. Doc.com, você bem informado. Estamos apresentando Doc.com. Voltamos a apresentar Doc.com. Voltamos com o programa Doc.com, nossa entrevista dessa semana aqui com o secretário municipal de governo, João Barbiero. Boa noite, João. Boa noite, Eduardo, a todos os telespectadores do Doc.com. Prazer estar aqui, estou à disposição. Bom, João, nessa semana aí uma boa notícia para Ponta Grossa. Segunda-feira foi assinado aí o memorando de entendimento entre o município e a ALL para repasse de uma área de 280 mil metros quadrados para o município. Conte um pouco mais para a gente a respeito desse trâmite que você está acompanhando em Brasília. Pois é, veja, isso é uma situação de que há 8, 9 meses a gente vem trabalhando. Especificamente o Jornal da Manhã, vocês, e aqui no programa já também, estão acompanhando mais presente isso. Nós começamos uma conversação com a ALL porque não tem como passar essa área para o município se a ALL, que tem o direito dessa concessão, é a concessionária responsável,
não abrisse mão. Então teve que ter todo né, teve que definir, por exemplo, esperar a definição da Cargill, né, que definiu por Castro, para que a LL também visse até quando que ela não iria mais necessitar desta área especificamente. Mas eu acho que até a LL foi extremamente companheira com o município, foi responsável com o município de Ponta Grossa. Porque nós especificamos em várias reuniões lá a importância dessa área para o desenvolvimento da cidade. E principalmente para o desenvolvimento daquela região. Porque a LL poderia ficar com essa área do jeito que está, até numa perspectiva de 1 ano, 2 anos, 10 anos. Mudar o cenário. Mudar o cenário e necessitar dessa área. Mas foi o entendimento da LL, das várias reuniões que nós fizemos, de que o município precisava mais para o desenvolvimento da cidade do que essa expectativa de mudanças na programação, nos planejamentos da LL. Com esse start, com esse documento da LL, a partir daí, nós começamos agora, oficialmente, porque verbalmente nós já fizemos, a tramitação junto ao governo federal, porque a área pertence ao governo federal, mas está concessionada à LL. A LL disse, assinou um documento, eu estou abrindo mão desta área, mas desde que essa área vá para o município de Ponta Grossa. Sim. Neste termo, esse item foi muito importante. Paralelo a isso, eu fiz um encaminhamento em Brasília, com o apoio da Casa Civil e da Gleice, de conversar com o DENIT e com a NTT, num primeiro momento, porque daí precisa esses órgãos terem as suas manifestações. E você esteve em Brasília essa semana Já para levei levar esse documento em que a LL abre mão. Que era o que se Estava pedia faltando. no governo federal. Já tive na NTT, já tive no DENIT. A NTT faz a avaliação agora, solicita ao Paraná que faça a avaliação, que faça a medição da área, que confira as documentações, passa para o DENIT. E o DENIT também, com a sua anuência, manda à Secretaria de Patrimônio da União, no Ministério do Planejamento. E aí, o Ministério do Planejamento já oficializa a destinação para o município, tão logo esse documento chegue lá. Esse procedimento, eu já conheço esse caminho, porque nós já fizemos isso no binário da Carlos Cavalcante. Ah, sim. Foi o mesmo processo. Em que a ministra Gleice teve uma participação efetiva também. E a coisa poderia demorar esse processo 2 anos, mas com a Casa Civil pedindo, a agilização é muito rápida. Aquele processo do binário da Carlos Cavalcante nós fizemos em 40 dias. Então eu tô até com uma ressalva de tempo, assim, eu acho que em 60 dias, no máximo 90 dias, a gente consegue dar oficialmente esta área para o município de Ponta Grossa. E daí existe essa doação, né, da área pela União, que é uma área da União que está cedida à LL. A LL já se comprometeu em passar para o município, desde que seja para o município. Isso também é uma questão importante, né, no documento. Mas efetivamente ela pediu um prazo até o final do ano, né, para desocupar. Exato. A LL ali, eles têm uma estrutura muito grande, né? Então, essa desmobilização dessas oficinas e desse espaço, ela requer um investimento muito grande, cerca de 2,5 milhões. E isso não estava planejado no orçamento da LL. Então, agora eles estão se organizando para essa desocupação. Na verdade, para nós, e eu vi esse posicionamento do prefeito Pedro Vosgrau, que me deu essa missão e que foi em várias reuniões junto também na LL, na verdade, isso, no nosso entendimento, é tranquilo porque nós não temos condição, a administração do Vosgrau agora não tem condição de fazer nada até o final do ano. Sim. Agora entra o período eleitoral e tudo mais. Então, esse tempo está tranquilo, a LL nos pediu um tempo para essa desmobilização. Eu acho que num termo aí eles dizem que até final de 2012 eles retiram tudo. E aí o próximo prefeito vai ver o que vai fazer. Né? E ali, independente do que vier a ser feito, mas existe uma possibilidade muito grande de desenvolvimento e crescimento daquela região. Não tenha dúvida nenhuma. Até porque eu acho que uma coisa que o prefeito consegue fazer antes do término do governo dele é a abertura daquela rua por trás do Hotel Barbur, que inclusive está nessa destinação, nessa doação para o município, que corta atrás do Hotel Barbur, que liga daí o centro cívico ali, né, que está se dizendo assim. Então, onde vai ser formado o Centro Judiciário, Centro Judiciário, exatamente. Ali, e vem pela Avenida dos Vereadores, passa pela OAB e vai resultar na Avenida Visconde de Mauá. Pois é, e aí isso o prefeito já está, com esse próprio documento, já tem essa
essa autorização para fazer isso. Ou seja, só isso, né, entre aspas, só isso Já já é é uma importante, grande coisa. já é importante. Agora, utilizar aquela área ali, então... A princípio seria repassado para o governo do estado fazer um novo fórum ali, mas parece-me que, pela conversa que a gente teve com o prefeito, pelo Jornal da Manhã, parece que deu alguma entrave ali, não vai mais destinar para isso. Mas o que vier a ser feito ali, o próximo prefeito vai ter essa missão, essa incumbência de analisar o que será feito de melhor ali, né? De repente, João, uma praça ali naquele local. Eu imagino que, até eu falava esses dias com o Dr. Buchinek, eu imagino que a gente tem que fazer uma consulta popular, sabe? Eu acho que merece isso. E o momento é apropriado, porque daqui 30, 60 dias vai começar a campanha e os pré-candidatos, que virão a ser candidatos, vão começar a discutir o futuro da cidade. Nada mais justo que discuta isso também. Eu acho que né, cada um tem uma ideia. Então, esses dias eu conversava com o Joselito, ele já tem uma ideia. Ele acha que tem que fazer ali uma extensão, que a prefeitura tem que encampar o campo do Operário e fazer um CT de treinamento e não sei o quê. É a ideia dele. Acho que a área é muito grande para isso, talvez, né? Outras pessoas já vieram me dizer, um parque, né? Um parque ali, caminhadas, estruturado e tal. Um arquiteto esse dia chegou para mim e me disse, um parque mantendo, até por respeito à história da rede ferroviária, a história de Ponta Grossa, mantendo um pouco a originalidade. Os barracões. Os barracões, de repente embaixo fazer academias e tal. Quer dizer, são todas coisas positivas, cara. Né? Que dá para... Pô, nós temos nessa área lotes abandonados, nós temos ali gente depositando lixo, pô, é no centro de Ponta Grossa. Centro. Então é uma oportunidade maravilhosa para a revitalização de uma região. Né? Bom, João, além dessa questão da LL, você também tem acompanhado outras questões referentes ao município de Ponta Grossa junto ao governo federal. Né? Gostaria que você falasse um pouco mais a respeito desse trabalho seu e o que está por vir aí para Ponta Grossa. Olha, desde o início do governo Pedro Vosgrau, eu lembro que o prefeito tinha ganhado a eleição e não tinha escolhido seu secretariado. E o prefeito precisou de um encaminhamento no DENIT em Brasília. E aí ele me falou, João, você tem um? Não, vamos lá. Naquela viagem, o prefeito viu já o trânsito que a gente tinha em Brasília junto ao governo federal. Naquela viagem, no retorno, ele disse, pô, João, nós podíamos montar uma secretaria de governo e você podia cuidar desta parte junto ao governo federal, porque nós estamos precisando disso, versou PSDB e tal. E foi, né, dá para ser, porque ele não tinha um link com o governo federal. Sim. Claro, tinha aí uma relação com a Gleice, com o Paulo, mas também não era aquela relação que hoje tem. Eu cuidei de fazer isso, essa aproximação ficar maior. E aí nós começamos a fazer um trabalho junto ao governo federal. E as coisas começaram a acontecer. Tem muitos encaminhamentos. Hoje tem detalhes que a gente não divulga de pagamentos, de procedimentos que com a intervenção da gente eles são mais rápidos, mais ágeis, que acontecem. Né? Por exemplo, os pagamentos aí do Contorno Leste, conforme mede, paga. Obviamente que às vezes mede a obra e daí demora para vir o pagamento, porque os pagamentos em Brasília tem todo um trânsito. Toda a burocracia. Sim, o Ministério pede o pagamento, a Casa Civil autoriza o pagamento, o Ministério do Planejamento tem que dizer que tem dotação, e aí vai, né? Até chegar na Caixa Econômica. Então essa operacionalização depende tudo da Casa Civil. E nós tivemos a grata alegria de ter a Gleice na Casa Civil. Então essa relação com o governo federal é extraordinária. Eu acho que o governo federal hoje, para Ponta Grossa, tem sido extremamente responsável. Nós somos um município no estado do Paraná, o primeiro município, e por isso que nós temos que começar a falar das agendas positivas dessa cidade. Não só. Esses dias eu escutei um pré-candidato dizendo Maringá tem verba per capita do governo federal 1 ponto não sei o quê, Ponta Grossa 0,4. Só que Maringá, os hospitais, a saúde, ela é plena, então, as verbas do governo federal são bancadas, os hospitais, pelo governo federal. Então, neste pacote entra esse valor. Claro que dá uma diferença. Agora, não se fala, daí cria-se uma agenda negativa. Não se fala, por exemplo, que Ponta Grossa é o município que tem mais financiamentos do Minha Casa Minha Vida. Nós vamos até o final, 9 mil casas, mais ou menos.
né, do Minha Casa Minha Vida, quer dizer, são 9 mil famílias tendo a oportunidade de ser feliz. E aí, essas famílias que têm a sua casa, tudo é uma sequência de coisas positivas. Então, porque a pessoa está bem, está feliz, tem a sua casa. Então, a família está bem, não só a pessoa. Mas então, e tantas outras coisas. As creches, pô, 15 CMEs. Na proporção, nós ganhamos mais do que Curitiba. 15 CMEs. E aqui eu quero fazer um registro. Seria 8 para Ponta Grossa. Eu estive lá e falei, Gleice, olha, nós precisamos mais. E pá. São 22, né? Agora, 15 vindo do governo federal e os outros bancados pelo próprio município. E, pô, a Gleice foi. A Marisabel, o Pedro também, enquanto conversaram com a Gleice nesse sentido, eu puxei a conversa, eu já tinha conversado com ela, foi para 15 esse mês. Então, quer dizer, e lindos os CMEs, né? Isso a Secretaria de Educação nossa está de parabéns, porque também se não tivesse bons projetos, não tem como liberar lá em Brasília. Sim. Então a Zélia com a sua equipe, né? Eu acho que tem tanta coisa que foi feita, tanta coisa que, né, Ou seja, o trabalho lá que se propôs, né, que quando você bem frisou, o prefeito sugeriu que você assumisse essa função de fazer esse link com o governo federal, acabou dando certo. E o exemplo também é a questão da binária Carlos Cavalcante, também, que é uma obra que vai... tem coisas que a gente não consegue, né, como a gente quer. Por exemplo, tem um pedido que insistentemente o Maurício Silva, nosso presidente da Câmara, me cobra isso, que eu não estou conseguindo, que é responsabilidade, quem cuida disso é a Defesa Civil Nacional, é o Ministério da Defesa, e no Paraná é mais o gabinete do Vagnoni que cuida, mas não é culpa do Vagnoni, é situações, por exemplo, quando deu aquela chuvarada em Ponta Grossa, ficou lá destinado para Ponta Grossa, principalmente para a construção de 2 pontes no Itaiacoca, que caíram, R$1 milhão. A gente tinha o ok daquilo, estava avançando bem, chegou até ser empenhado. Acontece que daí veio uma outra catástrofe que foi em Minas Gerais, acho que foi. Sim. E aí tem prioridades. Então focou-se porque nós, com tudo que deu aquela chuvarada, tudo não foi assim tão desastroso quanto foi em outras regiões. E a Defesa Civil tem um protocolo que eles têm que respeitar nesse sentido, e eu não consegui resolver essa situação. Ou seja, mas colocando na balança ainda o positivo... Meu Deus do céu. É muito maior. Não tenho dúvida. Beijão, vamos para um rápido intervalo, voltamos aqui na sequência, no próximo bloco, falando com o João Barbeiro a respeito também das próximas eleições municipais. É um instante só, não saia daí. Doc.com, você bem informado. Estamos apresentando Doc.com. Voltamos a apresentar Doc.com. Voltamos com o programa Doc.com nessa entrevista com o secretário municipal de governo, João Barbeiro. Ô João, além dessa tarefa, dessa missão incumbida pelo prefeito de acompanhar o trâmite dos projetos relacionados ao município junto ao governo federal, em Brasília, logicamente que as conversas nesse momento estão no foco, são também as eleições municipais, da qual você é pré-candidato aí pelo PR aqui em Ponta Grossa. Como que você tem conduzido essas conversas? Como que está esse projeto aí de uma possível candidatura? Bom, quem assume agora conversas e procura para conversas, inclusive uns até para se apresentar para algumas pessoas, são pessoas que nunca tiveram relação com a vida pública, com a política, que agora tem que procurar para conversar, tem que estar. Eu acho, particularmente está acontecendo naturalmente, porque eu convivo com essas pessoas que já fazem parte da minha relação de homem público. Por exemplo, Péricles PT. Minha relação todo mundo sabe. Eu sou um defensor do governo Dilma, fui um dos coordenadores da campanha da Gleice, sempre tive junto com o Péricles nas campanhas, com o PMDB. Estivemos sempre juntos, as decisões todas tomadas juntos com o Herculano lá na casa dele, com as pessoas do PMDB, o Juscelito que está no PMDB agora, né? Toda semana estamos aí conversando, somos amigos. E criamos várias amizades, né? O Zampieri no outro partido, quer dizer, um cara que está aí, estou lá na rádio todo dia fazendo programa, quer dizer,
tem essa relação. Amigos somos de todos, né? Até os meninos, eu não tenho nada contra. Eu tenho contra o formato de fazer política. Mas isso se todo mundo pensasse do mesmo jeito, daí não... Viria um partido só, né? Seríamos irracionais daí, né? Aí seria todo mundo num trote só, né? E trote é gado, é coisa. Então daí não. Nós temos que ter as nossas diferenças, discutir a cidade, enfim. Então para mim está sendo natural essas conversações, que já vem há muito tempo. O Péricles, falo sempre com o Péricles, não é agora, então agora vai só me ajeitando o tabuleiro. Porém, eu tenho pedido a Deus que me ilumine, que o Espírito Santo me dê o discernimento de acertar, porque eu não quero prejudicar minha família, eu não quero prejudicar minha cidade. Eu vivo aqui, eu quero criar minha filha aqui, e eu preciso que a cidade vá bem. Seja comigo ou seja com outra pessoa. Eu não tenho essa ânsia de dizer assim, eu tenho que ser o prefeito, eu tenho que ser o candidato. Não, se for para o entendimento de que ganhe-se a eleição, esse processo ideológico e tudo que está acontecendo, que eu tenha que abrir mão de ir com alguém para não perder a eleição, tranquilo, não tem problema nenhum. Mas estou preparado e estou me organizando para ser candidato. Mas não necessariamente, obrigatoriamente, tem que ser candidato. Tem o processo da eleição da Dilma, tem o processo da eleição da Gleice no Paraná, que eu acredito nesse projeto, faço parte desse projeto, e é um projeto que é maior do que o meu projeto. Então eu tenho que respeitar esse projeto. Mas, caso seja o entendimento de que eu tenha condições de defender as coisas que eu quero para essa cidade, num primeiro turno, tempo de televisão eu tenho. O meu partido tem, juntando com alguns outros partidos aí, a gente tem condição de viabilizar. De repente sai no primeiro turno todo mundo, discute a cidade, no segundo turno converge. Vê Sim, o aqui Ponta Grossa tem essa prerrogativa, né? Essa e oportunidade, boa, né? Porque não se decide, dificilmente se decide no primeiro turno, né? Aí, e quem ganha com isso é a cidade, né, Eduardo? Sim. Essa discussão toda. Então, assim, estou muito tranquilo, muito confortável em relação a isso. Tem muita gente que diz, o João vai ser visto do Péricles. Não, sou amigo do Péricles, sou companheiro do Péricles, acho um bom candidato. Agora, de repente o Péricles tem situações para resolver ainda. Pois é, João, nesse ponto a gente até comentava no nosso bloco de destaques da semana da questão desse impasse com o Péricles está passando. Por quê? Porque ele está com as contas de 2001, 2003 desaprovadas e tem um recurso no Tribunal de Contas para que se reverta essa situação. Existe um entendimento até do jurídico, a gente conversava com o deputado Péricles nessa semana pelo Jornal da Manhã. Ele falava que existe um entendimento jurídico que até dessa mesma forma, da forma como está, ele poderia ser candidato. Mas, enfim, é uma situação que ele acaba postergando essas decisões que devem acontecer em breve. Nós estamos aí praticamente um mês do início das convenções municipais, João. Você acredita que essa pendência aí também, ele pode, de repente, até atrapalhar num possível diálogo aí para frente? Não, eu acho que não. Eu acho que o Péricles é um problema dele, e que ele vai ter que resolver. Agora, o problema dele não pode me prejudicar. Então, eu não vou poder ficar esperando a solução do problema dele. Eu tenho que fazer um encaminhamento e discutir já com alguns companheiros, organizar a minha campanha. Não posso esperar essa tramitação do Péricles. Agora, eu acho assim que o Péricles também tem que ter consciência de que vai sair com liminar. Não concordo. Eu acho que não concordo. Nós não podemos ter insegurança. Até porque uma liminar pode se caçar lá não 2 dias concordo. antes da Eu acho que eleição, também o Péricles também tem que ter essa sensibilidade de que tem tudo isso para ser visto. Agora, se o Péricles estiver legítimo, legal, tranquilo para ser candidato, a gente entender que na composição, que quem mais vai sair, ou é melhor ir todos juntos no primeiro turno, não tem problema, nós vamos conversar, vamos resolver isso com uma tranquilidade imensa. Mas eu estou caminhando, me preparando, dizendo assim, o João está palmando a cidade agora. Não agora. Não agora, porque nós não paramos de trabalhar, nós não paramos de lidar com as pessoas, em momento algum. Que você exerce como comunicador no seu programa? Como comunicador, como secretário, no dia a dia, quer dizer, é vocação. Eu acho que... Então não é agora que eu vou começar. Né? Tem gente que está começando agora. Esses dias eu estava conversando com um pré-candidato, até a título
de brincadeira, eu falei assim, não, inclusive você tem que ver lá no Jardim Jacarandá, ali do lado da Vila Néria, ali é o Jacarandá, que não tem nada, viu, o Jacarandá é do outro lado. Então eu estive lá esses dias, bacana, passei pela Vila Néria e tal. Então, assim, você vê, assim, gente que de repente tá do nada, agora começa a querer conhecer a cidade e tal, então, é direito dele, é direito dessas pessoas também, né? Mas eu também não conheço todos os cantos, é natural, a cidade é grande e tudo, mas assim, então eu acho que o nosso projeto, ele não está sendo implantado agora, ele já vem sendo construído há muito tempo. E João, essa questão também de pré-candidatos e tal, a gente vem discutindo até aqui mesmo no programa, no Jornal da Manhã também, se falam, é um momento de especulação, né? Falam-se muito de questão de vice e tal. Esses tempos, eu gostaria até que você comentasse, uma oportunidade até para você falar se procede ou não, que falava você aí de vice do Barbieri, quem vai ser? Falava você da Mabel Canto, filha do ex-deputado Joselito Canto. Existe alguma coisa de conversação com o PMDB, já que ela está no PMDB? Existe alguma coisa nesse sentido? Não se teve conversação nenhuma nesse sentido com o PMDB. Eu sempre escutei o Joselito dizendo que ela é filiada ao PMDB e que de repente seria uma pessoa que o PMDB poderia estar colocando o nome à disposição numa coligação, alguma coisa de ser indicado de vice. Isso é um problema do PMDB, o PMDB vai ter que resolver isso. Tem que ser o entendimento do PMDB de colocar o nome da Mabel. Eu te digo uma coisa, a Mabel é minha afilhada, é advogada, é mãe, é uma menina, eu chamo de menina porque a relação de amizade que a gente tem e de carinho é muito grande. O que acontecer na vida da Mabel, se o Joselito entender que isso seja importante, não vai mudar a minha relação com ela que a gente tem. E eu te digo uma coisa, o Joselito tem um peso muito grande nessa eleição. É isso que a gente estava comentando até com o Ismael no bloco, que não pode se desprezar o valor. E ela é filha dele, e eu sei, eu tô vendo o que você faz para uma filha, como pai. Então eu acho que pesa bastante na decisão de uma eleição. E eu acho que a Mabel ela não é mais, ela é uma jovem preparada. Quem não conhece pode formar qualquer coisa, mas eu conheço. Sabe? Tem um gênio forte, que nem do pai, é justa, ela é muito justa, muito correta, eu conheço bem a essência dela. E se isso vier a acontecer, eu não teria problema nenhum em ter a Mabel caminhando junto comigo. Mas isso tudo, claro, tem todo um leque de conversação, de entendimento e tudo mais. Sim, é aquilo que a gente falou, né? Esses momentos são de conjunturas e, né, o pessoal comenta nas rodas políticas e até aproveitando tem gente que diz que já está decidido, que o João é visto Péricles. Não está, isso não está decidido. Olha, neste momento, nada está decidido. Esses dias uma pessoa me ligou, João, vamos fazer uma pesquisa, você ajuda aí para nós contratar uma pesquisa e tal. Eu disse, cara, não tem condição agora, como é que vai fazer pesquisa? Não tem candidato, não se sabe quem é candidato. Eu encontrei o Plauto no aeroporto em Brasília essa semana, cheguei para o Plauto, você é candidato? Ele disse, sou. Aí nós continuamos conversando, ele disse, sei lá, sabe, dali a pouco não sei, então não sei, não se sabe. Vou conversar com o governador agora nos próximos dias. Até porque, João, até na edição de hoje do Jornal da Manhã, a gente traz a declaração do Valdir Rossoni, falando em nome do PSDB e também aí do governador, de que o governador não vai querer dois candidatos aqui no Mato Grosso. Ou seja, um dos dois, ou ele ou o Marcelo, vai ter que abrir mão. Eu acho que isso daí vai acertar no final de junho. Final do prazo das convenções. Não tenha dúvida, né? A única coisa que eu sei certo é que eu estou preparado e o partido quer que eu seja candidato. O Jacobo, na conta do Jacobo, não tem já. Inclusive o Jacobo encontrou com a ministra Gleice esses dias e disse, ó, o João é candidato em Ponta Grossa, independente do que for. No segundo turno, outra história. Mas... Jacobo, então, o Fernando Jacobo, o deputado federal, presidente estadual do PR. Né? Então, eu estou preparado, estou fazendo reuniões de organização, não reuniões de agora vamos começar a reunir o povo, agora vamos lá no campinho, no campeonato, agora vamos patrocinar show evangélico, agora vamos ir visitar as igrejas. Não, isso não. Isso eu não faço. Já fiz talvez há 20 anos atrás, quando fui candidato pela primeira vez e vi que isso não funciona. As pessoas não são bobas. Então, ok, João. Eu gostaria de agradecer a sua presença aqui no programa
e vamos continuar acompanhando se desenvolver aí das decisões, né, de quem vai ser candidato, quem não vai ser. Esperamos aí estar contigo em outra oportunidade para a gente conversar a respeito da eleição municipal. Eu estou sempre à disposição e quero registrar que é uma satisfação para a gente, agora falando como TV Vila Velha, ter o programa Doc.com na nossa programação. Porque nos alegra quando você vai, por exemplo, num jantar, e no mesmo jantar você encontra um ex-presidente da Associação Comercial, o Jordão Baus, que chegou para mim e disse, eu gosto desse tipo de programa Doc.com. Daqui a pouco você sai, senta numa mesa para conversar com o reitor João Carlos Gomes, e ele diz, João, sabe que tem um programa que eu gosto lá na TV, bom, que é o Doc.com. Até faço questão de dizer, porque eu acho que para a gente que é apresentador é bom você saber que as pessoas estão valorizando o trabalho da gente. Então, parabéns e vocês entrevistam sempre quem vocês querem, você sabe disso. Né? E nós não temos interferência nenhuma no programa de vocês. E eu acho que esse link nosso com o Jornal da Manhã também, aí, né, através de você, que é um dos responsáveis no jornalismo do Jornal da Manhã, isso é muito bom. Né, porque qualifica ainda mais o nosso programa aqui, ter junto com a gente o respaldo de um jornal tão importante quanto é o Jornal da Manhã. Ok, João, a gente fica até muito lisonjeado aí pela lembrança, né? Porque o objetivo mesmo do programa é levar informação com a maior imparcialidade possível para os nossos telespectadores aqui pela TV Vila Velha, pela Band TV Vila Velha, e ver que pessoas tão importantes aí como o Jordão Baus, né, o reitor, lembrando da gente, né, falando para você aí que também como empresário proprietário da TV, a gente fica realmente agradecido. Outro que se eu não falar, ele vai ficar bravo comigo. Ele sempre fala do programa de vocês, o Dr. Fernando Saraiva. Ele vai me cobrar, eu falo sempre, se não falou. Então tá aí, tá? O Dr. Fernando também sempre acompanha o programa. Um abraço então aí também para todos eles que acompanham o nosso programa aqui no dia a dia, acompanhando o dia a dia, principalmente da política local. Bom, e com essa entrevista com o João Barbeiro, a gente encerra o programa de hoje. Para você que quiser rever o programa Doc.com, ele estará disponível no site do Jornal da Manhã, no jmnews.com.br e também no site do Plantão da Cidade, no plantãodacidade.com.br. Quem preferir acessar o nosso canal direto no YouTube, é o youtube.com/programa Doc.com. É isso aí, um bom final de semana para você e até sexta que vem, quando temos um encontro marcado com a informação aqui na Band TV Vila Velha. Doc.com, você bem informado. Doc.com. Você bem informado.